Com muita alegria, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Me sinto muito feliz nesta noite de estar junto com todos vocês para mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos na lição especial que estaremos trabalhando jovens e adultos. Então eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Arnóbio Tavares Lima, a irmã Antônia, este casal que Deus tem colocado neste município para fazer uma grande obra. Também quero estender a minha saudação ao presbítero Lineker, o presbítero Jadiel, são os dois diretores da escola bíblica aqui na cidade do Rio Largo, bem como toda a diretoria da nossa escola bíblica aqui neste município. A Assembleia de Deus em Rio Largo tem essa diretoria e nós estamos trabalhando para que, de maneira didática, bem abençoada, chegue até a sua casa. E agora a minha saudação especial para todos os jovens e adultos, as moças e os rapazes na classe de jovem, bem como também as irmãs e os irmãos que estão espalhados aí nas 32 congregações do nosso querido município. Então vai a minha saudação toda especial. Graças a Deus. Vamos para a lição de número 9, que tem por título Como vencer as oposições à obra de Deus. Essa lição traz uma fortaleza para que nós, por meio do homem de Deus chamado Neemias, nós possamos extrair lições da vida desse servo de Deus, para nós desfrutarmos de uma vida doutrinária, para que nós possamos estar firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor. O textual da lição diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É o texto ouro, é o texto principal e está registrado na carta aos Romanos, capítulo de número 2, capítulo 8, melhor dizendo, perdão, e o versículo de número 37. A verdade prática diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior que todos os obstáculos que encontramos. Esse é o segundo slide. Primeiro foi o tema da lição, esse é o segundo, e nós estamos aqui regozijados por esse texto áureo e essa verdade prática tão estimulativa para os nossos dias atuais. Nós vamos agora para o terceiro slide, onde está a leitura bíblica em classe. Jovens, adultos, nós estamos estudando essa lição, edição especial, e nós estamos trabalhando princípios básicos para que nós enfrentemos as dificuldades em tempos de crise. E nós estamos, na lição de hoje, trabalhando o livro de Neemias. E nessa leitura, o escritor da lição, ele colocou Neemias capítulo 4, versículo do 8 ao versículo de número 20, e primeira carta do apóstolo João, capítulo 4 e o versículo 4, depois capítulo 5 e versículo de número 5. Quando nós agora vamos para mais um slide, que é o objetivo geral, eu não coloquei os específicos, mas eu quero trazer essa visão panorâmica do que a lição traz para nós. Diz o seguinte: destacar, qual é o objetivo geral? É destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições realizadas, ou melhor, as oposições à realização da obra de Deus. Então esse é o objetivo geral e nós queremos ter essa visão, ou destacar, trazer essas medidas que Neemias colocou e foi vitorioso num grande empreendimento que Deus trouxe à vida de Neemias. Dando uma pequena pausa nesse slide do objetivo geral, nós queríamos agora trazer um contexto histórico. Neemias, ele viveu por volta do ano 450 a.C. O nome de Neemias significa Jeová conforta, ou Jeová consola, é o significado do nome deste grande homem de Deus.
Qual era a função de Neemias? Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, e você vai imaginar, mas um copeiro, ele é apenas um serviçal no sentido bem comum? Não. O copeiro, na época cultural de Neemias, lá no ano 450 a.C., era aquele homem que tinha um cargo muito elevadíssimo, e antes que o rei viesse provar das suas iguarias, sendo ela sólida ou líquida, antes que ele viesse ingerir, estava ali a função do copeiro para ele se alimentar, ou melhor, para ele provar, porque ele provando e continuasse vivo, claro, então o rei poderia assim usufruir dos banquetes que eram colocados. Então, queridos, Neemias, ele era este homem de muita confiança do rei. Isso é um fundo histórico para que nós entendamos. O livro de Neemias, ele é a maior literatura de empreendimento para líderes. Todo líder, seja ele o presidente da república, seja ele o governador do estado, prefeito do município, seja ele líder eclesiástico, seja ele professor, seja ele pai de família, qualquer ofício de liderança, o livro de Neemias, ele tem as características doutrinárias, ele tem a pedagogia dentro do seu contexto, que é o que o faz o livro de Neemias, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, ser a maior literatura de empreendimento para líderes. Então, líder, você que me ouve, você que me assiste, você que me acompanha, se você quer ter sucesso na sua vida de liderança, leia o livro de Neemias e ponha em prática todos os seus detalhes, que está explícito, que está claro na sua literatura. Agora, queridos, Neemias, ele está no palácio da Pérsia, exercendo a sua função, sendo um homem de destaque dentro daquele governo, daquele empreendimento monárquico, e ele recebe uma notícia. Eu não quero entrar em detalhes no texto, porque você vai poder pausar este vídeo, fazer as anotações da leitura que eu falei lá atrás, do livro de Neemias, da carta do apóstolo João, e você pode fazer as anotações. Então, Hanani, ele trouxe a notícia para Neemias, e Neemias, quando ele sabe daquela notícia, que o povo de Israel, Jerusalém, estava com seus muros derribados, as portas estavam queimadas a fogo, e o povo estava em miséria, em desprezo. Sobre os muros e sobre as portas, miséria e desprezo, eu vou falar mais lá na frente, mas só para nós termos aqui um entendimento, dentro ainda desse objetivo geral, que no versículo 4 do primeiro capítulo de Neemias, Neemias, ele tem algumas atitudes. Qual é a atitude? Quando ele recebe a notícia, a Bíblia diz que Neemias se senta, a notícia é tão impactante que Neemias se senta. Segundo, Neemias chora. Terceiro, Neemias jejua. E quarto, Neemias ora. Observe, jovens, adulto, irmão, irmã, você que acompanha esta aula, quando Neemias, no capítulo 1, versículo 4, ele recebe essa notícia, ele é impactado pela a notícia tão desestimulante acerca do contexto do seu povo. Então Neemias, ele se senta, Neemias, ele chora, Neemias, ele ora e Neemias jejua. Para você que está me ouvindo, me assistindo agora, o jejum, segundo a biologia, depois eu falo sobre segundo a Bíblia. Segundo a biologia, quando nós nos abstemos de alimento, há um descanso no sistema digestivo, exigindo-se menos sangue. Quando nós deixamos de nos alimentarmos, segundo a biologia, o sistema digestivo, ele entra em repouso. Então, não há uma exigência excessiva de sangue. Para onde esse sangue vai? Esse sangue vai para o cérebro. Lá para o cérebro, faz com que a oxigenação, faz com que
a pessoa tenha raciocínio mais claro, nítido. Isso segundo a biologia. O sistema digestivo fica em repouso, menos sangue é injetado no sistema digestivo, este sangue vai para o cérebro, então o nosso cérebro passa a ter informações mais claras acerca do contexto. Isso tem a ver conosco. Em Mateus capítulo 17, Jesus sobe o monte com os discípulos, Pedro, Tiago e João, e os outros 9 ficam embaixo. Quando Jesus desce no outro dia, alguém traz uma criança, um rapaz, e faz com que os discípulos expulsassem aquele demônio, e eles não conseguem. Quando Jesus desce do monte, e os discípulos questionam ele, porque não conseguiram expulsar o demônio, Jesus disse, existe casta de demônio, que só sai através da oração e do jejum. O que era que Jesus estava querendo dizer com o jejum? É que existe casta de demônio, que precisamos estar em jejum, para sermos mais sensíveis, perceptíveis, à ação satânica que está naquela pessoa. Então segundo a biologia, essa ação do jejum. Agora, dentro de um contexto teológico, bíblico, existe o jejum parcial. É aquele jejum que você, jovem, está fazendo um tratamento, você, irmão, irmã, está fazendo um tratamento, e você vai tomar uma medicação 11 horas do dia. Então você não pode, segundo o seu médico, você não pode se abster-se tanto de alimento. Então você vai fazer um jejum parcial, de maneira tranquila. Você vai precisar se alimentar de 11 horas. Então você jejua até 10h30. E quando for 11 horas, você se alimenta normalmente. Pode ser um jejum parcial, você se abster-se de alimento, de água e de conversa, de pessoas. Existe o jejum total, e você se abstém de tudo. E existe o jejum sobrenatural, que é dito no meio teológico, que Moisés passou 40 dias, ninguém consegue ficar 40 dias sem tomar água, Elias e Cristo no deserto. Então existe o jejum parcial, o jejum total e o jejum sobrenatural, e essa informação aqui que Neemias, ele fez. Assentou-se, chorou, jejuou e orou. Agora, no versículo 6, para nós adiantarmos, quando Neemias, ele sabe daquela notícia, a oração de Neemias é muito importante. A oração de Neemias, ela é uma oração intercessória, ela é uma oração sincera, e ela é uma oração de confissão. Neemias se inclui entre os demais. Ele diz, Senhor, nós pecamos. Senhor, nós estamos em desgraça. Senhor, nós estamos... Ele não fala, o povo está. As pessoas estão. Não, ele diz, nós. É uma oração de confissão que ele está incluso. E isso é uma característica do líder. Quando eu falo a palavra sincero, essa palavra vem do primeiro século, sincera. Ou seja, as pessoas que iam comprar vasos no comércio grego, eles tinham entendimento de que existia vasos rachados. Mas o que era que eles faziam? Chegava na rua ou no comércio de manhã, o vaso que ele escolhia, ele pegava, ele colocava no sol e ia dar uma volta no comércio, na feira. Quando ele voltava, horas depois, aquele vaso no sol, a cera derretia. Então eles conheciam se o vaso era original ou não. Por isso que a cera derretia e visualizava se o vaso estava rachado. Daí vem a palavra sem cera, ou seja, sem maquiagem, sem enrolação. A palavra sincero quer dizer sem cera, original. Então é isso. Dentro ainda, eu vou continuar aqui nesse objetivo geral ainda. No capítulo 2, versículo 4, tem aqui a ação de Neemias. Porque a palavra oração, querido, vem da palavra ores no latim, da palavra orifício, da palavra boca, furo, oração, ores, O-R-I-S, ores, orifício. Então Neemias, quando ele ora ao Senhor, ele diz, me envia, porque eu quero reedificar os muros. Neemias, ele tem tanta credibilidade que a ação de Neemias é ser enviado e também para
reedificar os muros. Querido, a lição de número 7, que já é o próximo slide aqui da introdução, ela diz que foi tratado de maneira a construção do templo, mas agora tem os detalhes da construção, tem agora diferentes formas dos ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los, né, e concluir a obra. Então, a lição de número 7, ela trouxe a construção dos muros, e agora a lição de número 9 traz esses recursos didáticos para que nós venhamos ver de maneira mais detalhada aquilo que Neemias e o seu povo, os seus liderados foram vitoriosos. Próximo slide tem aqui o ponto central. O ponto central vai dizer assim: jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, eu já falei aqui outras vezes, e tem um estudo detalhado no meu canal, Reflexão Cristã, você pode procurar aí no YouTube, os 5 tipos de fé. A palavra fé no hebraico é emunã. A palavra fé no grego, a palavra fé no latim, fides e pistes. Esses 3 idiomas da palavra fé. Existe um leque de coisas para nós estudarmos. A fé natural, a fé salvífica, a fé como um dom sobrenatural, a fé como um conjunto de doutrina, segundo Tiago fala no seu livro, na sua carta, e também a fé como uma abreviatura de fidelidade, que é um caráter que o Espírito Santo gera em nós, o fruto do Espírito gerando em nós o caráter de sermos fiéis ou fidedignos àquele que nos chamou. Então, queridos, o ponto central, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé aqui é fidelidade, é ser correto, é ser infiel, é não ser infiel, melhor dizendo, para servir aquele que lhe chamou. O próximo slide vem agora aqui, o primeiro ponto da lição, que nós seremos mais rápido. Vamos trazer aqui somente uma pincelada quanto a isso. O primeiro tópico da lição diz assim: qual a procedência desses ataques? As artimanhas. De onde partiram esses ataques? Aí vem aqui, o primeiro ponto, o primeiro subponto diz: a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, diz: no demais, irmãos meus, capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, a nossa luta não é humana. Então, a lição ela traz aqui no seu primeiro ponto, e no seu primeiro subponto, que a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. O segundo subponto diz: qual a orientação que a Bíblia dá diante destas lutas? Como nós nos procedermos para que nós venhamos estar diante dessas lutas? Confiar no Senhor, buscar ao Senhor, depender do Senhor. Porque as lutas, meus amados, jovens, irmãos, irmãs, dentro ainda desse primeiro tópico da lição, que fala sobre a procedência desses ataques, nós temos que estar altamente confiando no Senhor. Dentro ainda do primeiro tópico da lição, vamos agora para o terceiro subtópico, que diz: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Amados, essa fé aqui, eu repito, é a qualidade moral, é a fidelidade. Quando o Senhor disse para Abraão, Gênesis capítulo 17, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós sabemos que a perfeição, de maneira cabal, plena, é só de Deus. Mas a perfeição que Deus queria aqui de Abraão era nos seus propósitos, era nos seus objetivos. Anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito em quê? Em fidelidade. Perfeito em quê? Nos seus propósitos para comigo. Então Deus, Ele pediu para Abraão ser perfeito. E esse perfeito, claro, era nos seus objetivos e na sua fidelidade e outras coisas mais.
Ainda o quarto subtópico diz, nessa luta, as armas devem ser espirituais. Aí bota aqui a referência de 2 Coríntios 10:4, porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Esse é o primeiro tópico da lição. Vamos agora para o segundo tópico da lição. O inimigo procura atingir a nossa fidelidade, a nossa fé. Aí o primeiro subtópico do tópico 2 diz, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Segundo subtópico do tópico 2, o inimigo ataca com as armas do escárnio. Aí vem Neemias 4:3, Jeremias capítulo 20, versículo 7, Salmo 79, versículo 4. Então, são artimanhas que o inimigo usa contra o povo de Deus. Primeiro o escárnio, primeiro o desprezo, segundo o escárnio. Aí o terceiro subtópico do tópico 2 diz, o inimigo chama a atenção para a imensidade da obra. Isso é cansativo, isso não vai ser concluído. São armas que o nosso inimigo, ele trabalha para desestimular o povo de Deus. Ainda, queridos, no segundo tópico da lição, o quarto subtópico diz, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Na lição, quando a gente tem 50 minutos, 1 hora para tratarmos, o que estava acontecendo aqui nessas referências de Neemias 4, que é a leitura, que é o tema de hoje, os próprios samaritanos, encabeçados por Sanbalate, Tobias e Gesem, eles agora conspiraram, escarneceram, chamaram os judeus de fracos, diz que o muro que eles estavam construindo, até uma raposa derrubaria, era uma obra vil, uma obra fadada ao fracasso, e todas essas artimanhas que o inimigo usa contra nós. Agora vem aqui a questão dos boatos e mentiras. O que foi que eles fizeram? Fizeram uma carta, elaboraram com mentiras e enviaram para o rei da Pérsia, dizendo que os judeus estavam conspirando contra o próprio rei. Mas Neemias e toda os seus liderados, eles se opõem e esclarecem que aquilo ali era fruto de desprezo, escárnio, mentiras e boato. O quinto tópico, dentro ainda do segundo tópico, o quinto subtópico, melhor dizendo, diz, o inimigo usa como as armas astúcia. E o 6 diz, o inimigo usa como arma as ameaças. Esse é o nosso segundo tópico da lição. Vamos para o terceiro tópico, terceiro e último, diz assim, qual o segredo da vitória? Queridos, o primeiro segredo da vitória dentro do tema que está muito palpitante hoje, primeiro tópico, do terceiro tópico, primeiro subtópico, diz assim, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Qual o segredo da vitória? Está na vontade de Deus. E como nós sabemos se estamos ou não na vontade de Deus? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou se a sua vocação, se aquilo que você está fazendo, está dentro da vontade de Deus? Jesus, ele disse para os seus discípulos, que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, rogai ao Pai para que envie ceifeiro para o trabalho, para a obra. Então, queridos, quando nós sabemos que estamos na vontade de Deus, não é que as coisas estarão fácil, tranquila. Não, é você saber que você está fazendo um serviço para Deus, que você está dentro do empreendimento do reino de Deus. Você está na vontade de Deus, não quer dizer que os inimigos não vão se levantar contra você, não vão mentir, não vão levantar boatos, fofoca, calúnias. Não, você não está isento disso. Jesus disse, quem quiser vir após mim, é facultativo.
Seguir a Jesus é facultativo, agora carregar a cruz não é facultativo, é uma condição daquele que segue. Então, querido, Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e me siga. Amados, estar na vontade de Deus é algo muito, muito glorioso. Às vezes é esquecido aqui embaixo, mas lá em cima está sendo tudo registrado. Diz-nos um testemunho que um pastor foi fazer uma obra missionária e fez um trabalho de décadas. Quando aquela obra finalizou, que ele está regressando para a sua pátria, ele, ao chegar no aeroporto, não tinha placa com o nome dele, dando um seja bem-vindo, não havia uma comitiva com carros e etc e tal, esperando ele. Então ele começou a dizer ao Senhor, Senhor, ninguém lembra de mim, eu fiz a tua vontade, e as pessoas me esqueceram. Aí o Senhor pergunta a ele, qual é o nome que cura? Ele disse, é o teu. Qual é o nome que liberta? Ele disse, é o teu. Qual é o nome que os demônios respeitam? Ele disse, é o teu. Jesus disse, qual é o nome que transforma? Ele disse, é o teu. Ele disse, qual é o nome que tira o homem do lamaçal do pecado e faz ele estar aqui transmitindo a lição? Ele disse, é o teu. Ele disse, qual é o nome que muda a história? Ele disse, é o teu. Então, esquece o teu nome e continua falando do meu. Porque é assim, querido, estar na vontade de Deus nem sempre é ser lembrado, nem sempre é ser aplaudido, mas estar na vontade de Deus é um requisito para a vitória. Aleluia. O segundo objetivo aqui, que é o segredo de ser vitorioso, segundo Neemias e os seus liderados, é o seguinte: os judeus venceram pela oração. Querido, eu tenho um estudo também sobre a oração. Oração não é fruto de religioso. Oração não é ideia de congregação, não. Oração é uma doutrina. Oração, Jesus Cristo, ele é o principal modelo de homem de oração. Jesus vai escolher os discípulos, vai orar. Jesus sai da Santa Ceia na quinta-feira, está prestes a ser martirizado, vai para o monte orar. Então Jesus sempre esteve em oração. Então, por que nós devemos orar? Primeiro, porque é uma doutrina. Segundo, porque Jesus Cristo é o maior exemplo de modelo de homem de oração. Por que nós devemos orar? Porque nós estamos em guerra. Por que nós devemos orar? Porque nós precisamos estar fortalecidos. Por que nós devemos orar, meus amados jovens e adultos? Porque nós precisamos interceder por outrem. Vocês lembram de Josafá? Quando os amonitas estavam lá em 2 Crônica, capítulo 20, ele vai para a casa de Deus, jejuar e orar, e ele diz, Senhor, nós não temos forças. Aí o Senhor disse, Josafá, Deus usa o profeta e diz, nessa batalha não terei voz que pelejar. Ficai quieto, ou seja, confie, quieto aqui, irmão, não é inerte. Quieto aqui não é ficar em casa assistindo um aplicativo com um balde de pipoca, um refrigerante, um café. Não, ficar quieto aqui e dizer, eu estou com você. Ai, Axuricomanaia. Eu estou na frente. Eu te darei vitória. E o que foi que o Senhor falou para Josafá? Josafá é um homem de guerra, um homem experimentado em guerra. E ele sabia que quando o exército ia para a guerra, iam 4 esquadrões. Quais eram os esquadrões? Primeiro, os escudeiros. Segundo, os espadeiros. Terceiro, os flecheiros. E quarto, os homens os levitas, que usavam instrumentos de sopro, que adoravam o Senhor, que anunciava, se ia, se parava. Nesse dia da vitória, irmãos, quem ora está na direção de Deus. O Senhor disse, Josafá, não vai ser os escudeiros, não vai ser os espadeiros, nem vai ser os flecheiros que vão na frente. Ou seja, a sequência, quem vai na frente são os levitas. Sabe por quê? Qual o segredo para a vitória de Neemias e os judeus? Eles estavam em oração. E hoje, a gente observa que o trabalho de oração é um dos trabalhos de mais sacrifício. Porque orar, querido, é renunciar. Orar é você dar exclusividade, um tempo para o Senhor.
aliás, não é dar um tempo para o Senhor, porque esse adágio não é legal. É você estar se dedicando ao Senhor para um diálogo franco, aberto, nítido. É você falar e ouvir. E muitas das vezes você ora e você não ouve. Por quê? Porque Deus tem 4 maneiras de se relacionar na oração. Primeiro, nós oramos, Deus diz, sim, Elinaldo, vá em frente, eu aprovo. Outra vez nós oramos, Deus diz, Elinaldo, não. Você que está do outro lado, você está observando, quem sabe Deus já falou para você, sim, eu aprovo, está tudo ok. Outra vez Deus disse, não, eu não aprovo, para com isso, eu não quero que você faça isso. É um não de Deus. E existe um terceiro, que é o aguarde, um time, ficar aguardando. Agora o quarto, meu querido jovem, irmão, irmã, é o silêncio. O silêncio de Deus, ele é terapêutico, ele é pedagógico. Deus não deixa de trabalhar. Eu particularmente, não sei você, mas eu particularmente, eu preferia que ele dissesse sim, não ou aguarde. Agora, quando ele silencia, isso faz com que nós tenhamos mais entusiasmo para confiar de que nós sabendo que Deus fala sim, não ou aguarde, o silêncio, mais cedo ou mais tarde, fique certo, que esse silêncio que está sendo terapêutico, pedagógico para a sua vida. Eu falo isso sem nenhum teor de emoção. Eu falo isso segundo a palavra e a lição que está em apreço nesse momento. Se você tem aguardado e Deus tem silenciado, fique certo que mais cedo ou mais tarde Ele estará trazendo resposta. Não há escuridão que sobreviva ao amanhecer. Até porque o salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, o terceiro tópico aqui da lição, que é o penúltimo slide, diz, qual é o segredo da vitória? Nós cantamos, né? Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória, e a gente canta tal, mas quando a gente vai para os pré-requisitos e os requisitos para sermos vitoriosos, aí a gente já não canta tanto, porque está na vontade de Deus. E entrar aqui no princípio da oração, e o 3 diz ainda assim, devemos também, ele fala sobre Neemias e agora traz para nós, devemos também orar. Queridos, nunca foi tão urgente nós orarmos ao Senhor. Nunca foi tão necessário nós orarmos ao Senhor. A nossa lição hoje, eu tinha aqui dois pontos que eu iria comentar, mas já vou concluir, né? Que Neemias, ele foi um homem que trouxe a reforma, ele reconstruiu, ele trouxe duas coisas aqui que é bem clara na lição, são os muros e as portas. O muro fala, quando o muro estava caído, fala de falta de segurança. O muro caído fala de vulnerabilidade. Amados, quando eu falo de segurança, será que no Brasil, no Nordeste, nas Alagoas e no município que eu estou aqui, Rio Largo, será que nunca foi necessário levantarmos muro? Ou seja, trazer segurança? Eu estava fazendo uma análise. No ano de 2017, foram 59.128 assassinatos. Em 2018, foram 51.589 assassinatos. Em 2019, houve uma queda, claro, 19% dos homicídios caíram, e eu não quero entrar aqui nesse mérito para você não ficar achando que eu estou entrando em uma outra tangente, não. Mas em 2019 houve uma queda de 19% nos assassinatos, e foram 41.635 assassinatos. Será que nós estamos precisando reparar os muros? Em um sentido literal, em um sentido de governo, em um sentido
social, humano. Queridos, nós precisamos de segurança. A injustiça é uma das causas que tem feito com que esse avalanche da insegurança ela aconteça no Brasil. A agressão contra a mulher, a gente nunca se viu, a cada 4 minutos. Ou seja, eu não sei aqui o tempo que eu comecei a minha aula, se eu estou com 30 minutos, se eu estou com 35, eu não tenho aqui o controle do crono, do tempo. Mas a cada 4 minutos, uma mulher é agredida. Isso que são denunciadas. E as que ficam em silêncio. As crianças que são violentadas. A falta de segurança é uma urgência. Porque Neemias sabia que estavam vulneráveis. Neemias sabia que os muros derribados, fendidos, o povo estava vulnerável. Entrava pelas águas, entrava pelas florestas, entrava pelos ares, entrava por tudo quanto é canto, e precisa construir muros, precisa botar policiamento nas águas, precisa colocar policiamento nos ares, nas florestas. Mas Neemias, ele disse, eu vou fazer a obra. A violência contra a mulher. E não se pasme, não se pasme. Para você ter uma ideia, as duas regiões que têm um índice maior de agressão contra a mulher, estou falando de construção de muro. Muro aqui fala de segurança. Muro aqui fala de demarcação de terra. Olhe, o Nordeste teve 76%, é a maior região. Seguido do Sudeste, com 73%. Mas tem um Disque 100. E você que me ouve, mulher, não seja agredida psicologicamente, fisicamente, sexualmente, patrimonialmente. Disque 100. Ou, trazendo no sentido aqui literal, Neemias disse, eu vou construir os muros. Oh, aleluia. Queridos, eu vou concluir, mas a vontade que tem aqui é de trazer dados para você, que você vai ficar estupefato, vai ficar abismado. Mas ele disse que também as portas estavam queimadas, os muros fendidos, que fala de insegurança e fala também de vulnerabilidade, e as portas queimadas. O que é que a porta fala? A porta, queridos, era o lugar de haver o julgamento. Hoje nós temos aí as cortes com os seus agentes gastando milhões e milhões e milhões, né? No tempo de Neemias não, era nas portas, nos tempos bíblicos, era nas portas da cidade. Lá colocava-se um local e os juízes iam para a porta da cidade julgar a causa das pessoas. Sem portas. Neemias estava dizendo, o povo estão sem justiça, o povo estão sem jurisdição. Amados, a injustiça, meu Jesus, se a gente for entrar aqui em detalhes, se a gente for entrar aqui na questão de ser cesseado, conta excluída, plataformas sociais sendo arrancadas, quem deveria estar em reclusão está livre, quem deveria estar livre está em reclusão, porque Neemias disse, eles estão sem portas. Aleluia, aleluia. Os muros estão caídos, o povo está vulnerável, o povo está sem porta, o povo está sem jurisdição. A justiça não está sendo feita. Oh, aleluia. Essa era a situação do povo, da cidade.
Agora, a situação do povo eram duas, está lá no contexto. Eles estavam em miséria, que é pobreza ao extremo, e estavam em desprezo, que é ninguém dá atenção. Eu vou concluir, já disse isso 3 vezes. A palavra miséria aqui é uma pobreza extrema. Você quer buscar dados de 2000 para 2019, pessoas abaixo da linha da pobreza? Pessoas que o sonho dela é um prato de alimento. Elinaldo, você está falando de outro continente, né? Não, eu estou falando de Brasil. O povo estava com os muros fendidos, estavam com as portas queimadas e estavam em miséria. E Neemias estava no apogeu do seu ministério, servindo ao rei Artaxerxes. Poderia ficar, mas quando ele sabe dessa notícia, o seu povo passando fome, o seu povo sem ter o que comer, meu irmão. Eu tenho um colega, meu irmão hoje está em São Paulo, mas eu tenho colegas em outras regiões do Brasil mais desenvolvidas. E eu estou no Nordeste, eu estou em Rio Largo, eu estou em Alagoas. E ele disse, Elinaldo, qual é a tua formação? Eu disse, eu sou pedagogo de formação. Eu sou pedagogo. Eu fiz pedagogia na Facima. Terminei agora 2019. Elinaldo, qual é a tua formação? Eu disse, eu sou pós-graduado, estou concluindo agora, em setembro, em neuropedagogia. Elinaldo, qual é a tua formação? Eu sou técnico em segurança do trabalho. E ele me perguntou, qual é a função que tu trabalha? Eu disse, e sou agradecido ao Senhor, claro. Rapaz, sai do Nordeste, sai de Alagoas, sai de Rio Largo, vem para cá. Será que tu vai levar os teus diplomas no caixão? É porque há algo dentro de mim que ainda pulsa, é algo chamado sonho. E eu dizia a uma autoridade esses dias, quando eu fiz a minha graduação, que fiz uma pesquisa aqui na cidade de Rio Largo, que vi 14 mil estudantes e 14% estava em casa, estava fora da escola, um número de quase 1.600 alunos, o meu coração temeu. Isso foi em 2019. Então, querido, o povo estava em miséria. E o povo estava em desprezo. O que é desprezo? É ninguém se ligar. O meu salário é 30 mil. Quem ganha 1.045, que se arrebente. Meu salário, eu gasto por ano, ou gasto por mês, 170 mil. Quem ganha um salário mínimo, que se ferre, que se arrebente, que se quebre. Amados, será que a história de Neemias não se repete hoje? Mas existe Neemias. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Wellington Bezerra da Costa Júnior e o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que são os líderes da CGADB, as Assembleias de Deus, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Os Neemias que estão de joelhos no chão, orando e buscando a presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Orisvaldo Nunes de Lima, que é o pastor das Assembleias de Deus no estado da querida Alagoas. É um Neemias que estão levantando muros, fechando as portas e pedindo ao Senhor para que o seu povo, suas ovelhas, não estejam em misérias e não estejam em desprezo. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, agora municipal, pastor Arnóbio Tavares Lima, que é um Neemias. Esse dia eu estava pensando, meu Deus, como eu sou pai de uma filha. Pastor Arnóbio é pai aqui de mais de quase 7 mil pessoas, fora aqueles que apreciam o Evangelho. Quantos chegaram para ele dizer, pastor, quantas cestas básicas o senhor precisa para as suas ovelhas?
Quantos chegaram para ele e ligaram? Quantos estão necessitando nesse momento pandêmico? Mas o senhor, pastor Arnóbio, é o Neemias. A igreja de Rio Largo confia no Senhor e no Deus que o Senhor serve e que nós servimos. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor comunitário, da minha região, presbítero Oberdon Júnior, que é outro Neemias. E estamos de braços dados, para que muros sejam levantados, para que portas sejam colocadas. Amado, uma cidade sem porta, entra, sai quem quer. Uma igreja, uma cidade sem muro. Muro aqui eu poderia aplicar na questão da doutrina, fortaleza, demarcar, mas eu não vou mais aplicar. Agora imagine a miséria e o desprezo. Aí Neemias disse, que é a conclusão, o último slide. A oração é um meio concedido por Deus de admiti-lo em nossa vida e necessidades. Em sua palavra, ele nos enumera promessas e comprometeu-se em cumpri-las quando as levamos a sério. Que Deus nesta noite dê os 3 T's aos nossos governantes. Que T é esse, Nelinaldo? Primeiro T, temor a Deus. Isso no presidente da república, no governador do estado, no prefeito da cidade. Primeiro T, temor a Deus. Segundo T, é trabalho, é labuta. Estamos vivendo dias difíceis e precisa ser feito trabalho em todas as áreas, econômica, educacional, segurança, segundo T. E o terceiro T é transparência. Primeiro T, temor a Deus. Segundo T, trabalho. Terceiro T, transparência. Com esses 3 T's, os senhores, as vossas excelências, não tem para ninguém. E trazendo agora para os nossos líderes religiosos, espirituais, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Orisvaldo Nunes, pastor Arnóbio Tavares e presbítero Oberdon Júnior, coragem, homens. Continue confiando no alto. Se na horizontal tem falhado, na vertical não falha. Na vertical não falha. Porque do alto vem o socorro. Então a nossa lição hoje, ela trabalhou. Como vencer as oposições à obra de Deus? Foi o último tópico a resposta, né? Está na vontade do Senhor. Está orando. E nós também precisamos estar em constante oração. Que Deus nos ajude. E que assim como Neemias, que o seu nome significa aquele que consola, tem muitas regiões precisando de socorro. Olha para o Nordeste. Olha para a nossa cidade. Quantos jovens desempregados não são vagabundos, não. É porque às vezes não tem oportunidade. Trazer empresas, levantar muros, para que as empresas tragam investimento para a nossa juventude, para a terceira idade, para nossos jovens também, adultos também. Porque a obra de Deus, ela precisa estar de pé. E como vencer? É seguir todos esses requisitos que eu falei aqui durante esta longa aula. Que Deus nos ajude e que possamos estar na dependência de Deus. Antes de orarmos, eu queria pedir para você, você vai olhar se você ainda está inscrito no canal. Porque às vezes, né, tem as plataformas e a tecnologia, né? Você olha se você está inscrito. Se você não estiver, você se inscreve. Você vai lá no sininho, aciona toda a programação da AD Rio Largo. É lançado na plataforma, você é notificado e vai
regozijar-se com as programações da igreja, e também você vai compartilhar, jogar para os seus amigos do sul, do sudeste, centro-oeste, para onde você quiser, para a obra de Deus chegar em lugares mais longínquos possíveis. E se você, Arnaldo, não sei me inscrever, chama aí o seu neto, chama o seu sobrinho, olha, eu quero me inscrever aqui no canal da igreja, Assembleia de Deus Rio Largo, pastor Arnaldo, Antônia, eu quero me inscrever, me ensina aqui, e ele vai lhe ensinar, ele se inscreve, você já aprende como é que se inscreve, e aí nós vamos caminhar aqui nessa plataforma e servindo ao Senhor. Lição jovens e adultos, lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Se você pode, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, quero te magnificar nesta noite. Sabemos que a tua obra sempre foi trabalhoso, sempre foi, tentaram atrapalhar a tua obra, mas como disse o apóstolo Paulo, em todas essas coisas nós somos mais do que vitoriosos. Abençoa o nosso pastor nacional, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Abençoa o nosso pastor estadual, reverendo Oswaldo Nunes de Lima. Abençoa, Senhor, nosso pastor municipal, pastor Arnóbio Tavares Lima. Abençoe o meu pastor comunitário da congregação onde eu congrego, o presbítero Alberdon Júnior. Abençoa a classe de jovens, de irmãs e de irmãos, a tua igreja aqui nessa cidade. Pai, no nome de Jesus, que a tua igreja continue de muros restaurados, de portas firmes e sem miséria e sem desprezo. Tudo isso eu quero nesta noite te agradecer em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Uma saudação, presbítero Elinaldo Alves, seu servo, em nome de Jesus. A paz a todos.